Duas máquinas DX muito requisitadas por usuários do mundo todo. DGEN 1103 e XH-Data D808. Qual o melhor rádio em AM, FM e ondas curtas? E o que você acha? Quem será o grande vencedor dessa batalha? Rádios DSP tendem a ser iguais, mesmo usando o mesmo chip? É claro que não. Isso tudo depende da construção do front-end que foi colocado no aparelho, filtros e, é claro, também da habilidade do engenheiro de RF. Duas máquinas DX. Isso aqui são rádios feitos para aficionados, para DXistas, para radioescutas avançados. São equipamentos que têm um valor agregado bem mais alto por serem exatamente voltados para um público específico. E aqui eu não vou falar individualmente de cada um dos rádios, das funções, embora o XH-Data seja um rádio com muito mais funções que o DGEN 1103, ele pode ser que não atinja todas as expectativas de muita gente que tem o D808 diante do 1103, embora sejam os dois DSP. Então eu vou fazer um vídeo mostrando exatamente a sensibilidade que esses rádios podem oferecer AM, FM e ondas curtas. Porque é importante a gente entender se esse rádio ainda vale investir mais de R$1.000 nele, ou um rádio de 400 e poucos reais, 500, dependendo da promoção da XH-Data, você vai ter aí as mesmas condições de recepção de um rádio mais caro. Os dois possuem a sintonia fina no mesmo lugar, sintonia. Do outro lado, a antena, entrada de antena, parte superior. O D808 tem o volume aqui nesta lateral. E na parte de baixo, neste aqui, nós temos a saída do D808 para fones. A fonte do DGEN, que é de 8 volts, fica deste lado. O do nosso querido D808, nós temos aqui a entrada DC de 5 volts, que é um rádio com bateria, tá? Enquanto o DGEN, acabei ligando aqui, enquanto o DGEN é um rádio a pilha. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, eu já sou da turma da bateria. Vamos lá então, vamos colocar esses dois rádios frente a frente e descobrir se vale a pena investir neste aparelho aqui. Eu acho que vale. Para mim, na minha opinião, como colecionador, vale. Mas não só como colecionador, mas mesmo sendo um rádio DSP, é um rádio muito bom. Vamos lá. 1040 e nós temos aqui o sinal já abrindo em AM, são 5 horas e 15 minutos da tarde. Rádio Capital, 520 km da minha posição. Vamos lá. Aqui o som oscila mais e ele chega a desaparecer. Bom, nós temos aqui uma diferença de antena também, né? A antena do XH-Data é bem menor que a do DGEN. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos ver se eu consigo colocar um do lado do outro. Isso vai dar uma ideia bem clara de diferença de antena.
Certo, gente? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, praticamente ali as antenas. Olha aí. Olha a antena do DJI, ó. Bem maior. E essa diferença vai fazer também diferença na recepção. Vamos lá, começando pela antena 1 de Blumenau, 100 km, rapidinho para não ter problema com os direitos das musicais. Ok, pegando limpo no D808. E já foi, né? Foi rapidinho, ele já se conectou do volume. Então, né, eu já tenho uma opinião aí nesse primeiro sinal aí. Uma coisa importante quando a gente faz teste em FM, o rádio tem que estar exatamente no mesmo lugar. Ah, vou fazer um teste no FM, vou colocar um rádio aqui e o outro aqui. Vai dar diferença. Porque o FM, qualquer movimento, qualquer lugar que a gente coloque o rádio, ele diminui a qualidade ou aumenta. Ou até mesmo a aproximação de dois rádios. Então tem que colocar um rádio, depois tirar e colocar outro. É essa a maneira certa de fazer o teste, exatamente no mesmo lugar. Vamos lá. 89.7, vamos ver esse sinal que está bem mais fraco, vamos ver se vai pegar bem aqui. 29,90. TV20 Imobiliante, limpeza total, 2,222,99. Exclusividade da loja de Gaspar. Supermercados Arte. Ok, essa é a rádio de Gaspar, ali próximo a Blumenau. E agora, vamos colocar o DJI. Vou aproveitar que está nos comerciais, fica mais fácil da gente fazer esses testes. Vamos ligar aqui. Ok, mais uma frequência agora no meio e depois uma no final, porque os rádios sempre possuem diferenças de recepção de sensibilidade, dependendo da frequência que você coloca. Bom, 97.9, se eu não me engano, também é uma rádio de Gaspar, mas vamos lá, essa aqui chega geralmente com muita dificuldade. Ok, aqui o sinal do FM está sempre oscilando, não é algo fixo, então dificulta bastante bem para fazer os testes. Vamos agora para o DJI. Vamos lá, ligando o rádio. Olha aí, já tivemos um sinal bem melhor aqui para o DJI. Estamos dizendo que o DJI está superior. Claro, temos uma antena maior, mas mesmo assim, nas demais frequências a gente não percebeu essa diferença aí. A diferença foi pequena, embora eu tenha achado que também em 89.7 tinha dado DJI. Agora, vamos levantar o volume novamente aqui rapidamente. Neste caso aqui, DJI de novo. Frequência alta, 106.1, Jovem Pan News, Itajaí. Marcinho, e aí pro camisa 37 da Chape. Que coisa, né? Na imagem tá aí a camisa 37, aqui na minha instalação tá 31. Já te confirmo aí. Olha como o sinal oscila, né? Garcês, Maurício Garcês. Santo e primeiro é ilegível. Ok. Exatamente, ó. Garcês em campo. Parece que treina muito 7, né? Fácil confundir. Ali, pela fonte da camisa. Tinha que ser igual no campeonato inglês. A mesma fonte para todo mundo. Ridículo o que acontece. A mesma numeração, mesmo nome na camisa, para todo mundo. A mesma fonte, padroniza. Você pode fazer o que for na camisa, mas a numeração... Quando a gente pega uma rádio oscilando o sinal assim, e aqui é sempre dessa maneira, fica bem difícil da gente fazer essa medição. Opa, acho que saiu aqui porque ele voltou pela sintonia. Volume, vamos lá. Exatamente, estava na lateral do seu time hoje. Se você não tiver o seu nome ali e a numeração... rapaz! Daqui a pouco! Que domingão, hein? E aí? XH-Data D808 ou DJI 1103? Eu não gosto de bater o martelo em um teste assim rápido. Antes que alguém me pergunte, e o SSB? O SSB eu vou fazer um vídeo exclusivo depois, exclusivamente com XH-Data, DJI e Texan, para a gente saber qual é o melhor.
Na minha opinião, nós tivemos resultados bem interessantes. No FM, eu tive a nítida sensação que o XH-Data D808 rendeu melhor, até 89 MHz. A partir de 89 MHz, nós tivemos aqui um sinal melhor no DGEN 1103. Isso é uma coisa que eu noto em todos os rádios que eu testo no FM. Diferença de recepção entre as bandas baixa, média e alta. E às vezes um rádio que rende muito bem numa frequência alta não rende tão bem numa frequência baixa. Em ondas curtas, na minha opinião, o DGEN se saiu melhor. É claro que aqui também nós temos uma antena maior e isso também influencia. Se a gente colocar uma long wire, provavelmente esses dois rádios vão render praticamente iguais. O que manda é a antena e muitas vezes a gente compra um rádio baratinho, Xing Ling, coloca uma antena de fio lá de 10, 15, 20, 30 metros e tira um baita de um sinal. Eu usei apenas uma frequência em ondas curtas porque eu não vejo em ondas curtas a mesma diferença que eu vejo no FM entre frequências baixas e frequências altas. No AM eu gostei mais do XH-Data D808. Vocês perceberam que o DGEN, embora tivesse melhor som, com alto-falante mais legal, vocês notaram que ele dava uma morrida ali? O sinal desaparecia e voltava, e no XH-Data D808 a gente teve ali um som mais uniforme, mais linear. E você que acompanha o canal já sabe, média de R$480, um pouco menos, um pouco mais, e aqui R$1.250. E aí, qual dos dois vale mais a pena ter? Se você é colecionador, você vai querer ter os dois. Se você está começando e está com o rádio Xing Ling e quer pular para um próximo rádio, acho que a gente não precisa nem falar qual seria a melhor opção para você. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link das lojas onde você pode comprar o XH-Data D808 e o DGEN 1103. Também tem ali o link de promoções com o meu código promocional e mais abaixo vários cupons de desconto. Vai lá, dá uma olhadinha, daqui a pouco você consegue um outro produto também com um desconto bem legal. Comente, comente e comente. Eu quero saber a sua opinião. Se você tem esses dois rádios, já fez teste entre eles, se você tem alguma outra dica que poderia me auxiliar a fazer mais testes no AM, no FM, ondas curtas em relação a esses rádios. Mas eu vou trazer o Codocem também, hein? Vou colocar o DGEN do lado do Codocem e a gente vai ver qual o melhor realmente num processo geral. É que assim, ó, se a gente for falar a verdade, não existe um rádio melhor. Eu vivo dizendo isso aqui, não existe o melhor rádio do mundo. A gente vai pegar sempre diferenças entre um aparelho e outro. Tem projetos, projetistas, filtros, maneira que foi otimizado, tudo isso vai fazer diferença. Por isso que os apaixonados por rádio sempre possuem mais de um aparelho. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Vai lá, clica, se inscreve, você pode me auxiliar a trazer esses rádios e assim nós vamos nos auxiliando, porque trazer esses rádios importados é bem difícil. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações. Fui!